Glória a Deus. Amém. Gente, eu gostaria de continuar a mensagem séria aí. Comecei há 2 semanas atrás. Semana passada nós tivemos aí o nosso pastor José Calixto ministrando. Mas eu gostaria de dar continuação a essa mensagem. Que eu diria que faz uns 3 meses que eu comecei a meditar mais profundamente nesse tema, né? Que a gente começou a falar sobre os benefícios de Deus. E aí eu quis fazer uma sequência aqui, fazer uma série de mensagens sobre alguns desses benefícios. Amém? Eu sei que são muitos, provavelmente a gente não vai cobrir 1%, né? Mas eu gostaria de falar sobre alguns, principalmente na sequência aí que Deus tem colocado no meu coração de falar. E assim, eu confesso para vocês que eu estou muito entusiasmado, muito empolgado, né? Muito excited. A gente tem que cuidar com essa palavra em português, né? Porque ela tem um significado diferente, né? Mas eu estou muito entusiasmado, muito empolgado, muito animado, porque quanto mais eu estudo esse tema, né, como eu disse, eu não quero cobrir esses benefícios de uma forma assim generalizada, mas eu quero detalhar mais, eu quero que a gente vá um pouquinho mais profundo em cada um, né, desses benefícios, para a gente realmente entender o que significa e o que na nossa vida prática, né, faz no nosso dia a dia, né? E como eu disse, quanto mais eu tenho estudado, mais eu tenho assim apreciado e ficado extremamente agradecido a Deus por tanta coisa que nós temos aí, né, de graça de Deus. De graça, sem merecer absolutamente nada, como nós acabamos de cantar, né? How He Loves Us. Eu gostaria que você ligasse aí sua Bíblia ou abrisse. A gente vai ler, só como base aqui, 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro deles, que é o texto base dessa série, que está nos Salmos de número 103, e nós vamos ler do 1 ao 4, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Amém? Então esse é o nosso texto base. Mas eu quero ler um outro que está em Lamentações de Jeremias, até porque nós vamos falar de algumas delas hoje aqui. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos ler do 21 até o 27. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do 21 ao 27, que diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor
e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Olha só nesses versículos aqui, a gente tem as misericórdias de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, só nesse pequeno texto. Não é legal? Mas vamos lá. Eu não vou aqui fazer toda a introdução novamente para que a gente não assim perca muito tempo aqui, né? Então, na semana retrasada, nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Amém? Esse foi o primeiro benefício que nós falamos na semana retrasada. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, né? Nós falamos o quanto isso é tremendo na nossa vida, se realmente a gente entender isso, né? E vivenciar isso, colocar isso aqui em prática e realmente ter o Espírito Santo ao nosso lado e a gente poder dizer assim: eu sei que eu posso contar com Ele. Eu sei que Ele vai interceder por mim em qualquer momento da minha vida. É Ele que vai me assistir nas minhas dificuldades, nas minhas lutas, né? E Ele vai me ajudar aí nas minhas fraquezas. Em segundo lugar, nós falamos a respeito também do Espírito Santo de Deus. E eu não vou parar de falar de algumas características específicas, mas nós falamos sobre o consolo do Espírito Santo de Deus, né? O como é maravilhoso você ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você em situações de tristezas, em situações de sofrimentos, de perdas, de seja lá o que for, você poder contar com o Espírito Santo de Deus na sua vida para te confortar, para te consolar, para te auxiliar e para te ajudar. Amém? E hoje eu gostaria aqui de começar a minha mensagem falando sobre a graça de Deus. Queridos, talvez a graça de Deus, as duas coisas, o amor e a graça de Deus, sejam as coisas mais difíceis da gente entender. Porque as duas coisas, primeiro, elas são incondicionais. Elas não vêm para nós porque nós merecemos alguma coisa. A graça, o significado, ela vem do termo grego charis. Não é isso que você tem na boca, não. Tá? Charis, com H. Favor imerecido, bondade, amor incondicional a algo que é de graça, é free. Tá? Então, eu já falei isso aqui antes. Por que é tão difícil de entender algo que é incondicional? Porque nós, desde pequenos, desde, eu diria, de bebê, a gente foi projetado para ser condicionado. Não é verdade? Tudo na nossa vida começou desde pequenininho, sei lá em que idade, né? Bebezinho. Pelo amor de Deus, o que você quer que eu te dê para você ficar quietinho, bonzinho? Aí você descobre que se você ficar bonzinho, quietinho, você vai receber alguma coisa em troca. Eu te dou qualquer coisa se você dormir, condicional. Eu te dou qualquer coisa se você comer essa comida toda. Quantos já ouviram isso? Ou de você que é mais velho, tem irmão mais novo. Pelo amor de Deus, come isso aí. Eu te dou qualquer coisa para você comer isso aí, menino. Né? Ou tomar um remédio, ou alguma coisa. A gente cresce sendo condicionado. Condicionado. E não para, né? Você vai tomando aí alguma idade, você entra na escola, você vai crescendo. Daqui a pouco, o que acontece? Você só passa de ano se você obtém boas grades, né?
Você só é aprovado nisso se você passa no teste e você é aprovado. Você só entra para um time se você for bom o suficiente e corresponder com a expectativa do seu coach ou do que seja. O tempo todo você é condicionado. Depois você começa lá no futuro a trabalhar. É a mesma coisa. Né? Você vai ter que trabalhar para receber seu salário. Condicionado. Você não trabalhou, você não ganha, meu chapa. E assim vai tudo como sendo algo colocado na nossa mente. Tudo que você recebe, você tem que fazer alguma coisa em troca. Você tem que dar alguma coisa em troca para você receber. E eu brinquei que é assim para sempre. É na faculdade para você obter um diploma, é no trabalho, e depois é no casamento, e depois é com os filhos, e aí esse ciclo não acaba. Mas aí que está o grande choque que a gente enfrenta. Porque quando eu venho diante de Deus, o amor e a graça dele é dada de graça. Isso dá quase um nó na nossa cabeça. Porque a gente fala assim, não, eu não mereço não, cara. Né? Olha só algumas coisas a respeito da graça. Por que é tão difícil entendermos o conceito, né, o verdadeiro significado da graça? É porque é algo totalmente incondicional e nós somos seres totalmente condicionais. Desde pequenos, né, isso que eu estou falando aqui, aprendemos a ganhar, a receber e a ser recompensado quando fazemos alguma coisa boa ou certa, ou quando temos uma performance boa. E agora só, que interessante, o conceito de graça, ele é algo riquíssimo e envolve outros assuntos como, olha só o que está, ou melhor, o que está dentro da graça, que faz parte da graça. E que é isso que eu estou falando de detalhar. Quando a gente começa a entrar em um benefício, você vê que dentro dele são vários. Olha só o que inclui a graça de Deus. Olha que tremendo. Tem a ver com o perdão de Deus, tem a ver com a salvação, tem a ver com a nossa regeneração, tem a ver com arrependimento e o amor de Deus, que também representa, escuta, a misericórdia e a bondade de Deus. Tudo isso está inserido, está dentro da graça de Deus. Então a gente pensa assim, Deus, obrigado pelos seus benefícios. O que é isso, benefício, pastor? É algo que você recebe, é algo que você é premiado, é presenteado, sem você merecer. É um benefício. Eu brinquei na semana retrasada que é como você vai lá fazer um membership numa academia, ou você faz um membership num cartão de crédito, qualquer coisa, e eles vão te dar vários benefícios. Então se você usar o meu cartão aqui, você vai ter 10% de desconto em cada coisa, blá blá blá. Ou se você fizer um membership da academia, você pode vir aqui 24 horas por dia, você vai ter piscina também, você vai ter sauna, são benefícios que são oferecidos. Então, dentro da graça de Deus, que é algo gratuito, que é algo incondicional, que é algo que você não fez absolutamente nada para merecer, ou por merecer, você recebe. Tá? Obrigado pelo amém. Amém. Glória a Deus. Olha só. Graça de Deus. O amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Significa a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. A influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. Ou seja, como eu disse, dentro da graça de Deus ainda existe, sei lá, dezenas, centenas de outros benefícios. Acompanha aí. Agora vamos lá. Olha só. Em 2 Coríntios 13, é quando a gente chama de a bênção apostólica. E diz assim: bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Por isso que quando a gente encerra um culto, geralmente, a gente tem esse costume de liberar o povo debaixo da bênção apostólica.
e a gente fala que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e vós permaneça, hoje e sempre. Amém? Aí já são 3, né? De novo. O amor, a graça e o consolo que a gente está falando. Agora, olha só. 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, esse que eu li, né? Eu troquei, gente, ó. Eu copiei 2 vezes o mesmo texto. Maravilha, né? O 13 é a bênção apostólica, desculpe. O 1:3 é: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, e o Deus de toda graça. Aí você vai para 1 Coríntios 15:10, que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que habita em mim. E o Deus de toda graça. E eu acho interessante esse texto que ele fala assim: e pela graça de Deus eu sou o que sou. Queridos, a gente precisa entender que tudo que a gente é nessa vida, ou tudo que a gente possa vier a ser, algum dia é graça de Deus. É bondade de Deus. É permissão de Deus. Amém? A Bíblia fala em Provérbios capítulo 3 que a gente não pode se estribar, ou seja, se apoiar no nosso conhecimento ou na nossa força. Porque, meu querido, quando você acha que é alguma coisa, a Bíblia diz que o orgulho, ele precede a ruína. A soberba precede a ruína. Quando você começa a se achar, ou achar que você é alguma coisa, que você está tudo dando certo na sua vida, porque você é bom, porque você é inteligente, porque você tem suas habilidades, porque você tem suas capacidades, cuidado com esse orgulho. Porque a Bíblia diz que isso faz com que preceda a sua ruína. Ou seja, aconteça alguma coisa extremamente ruim na sua vida. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Amém? Se você canta bem, é graça de Deus. Se você toca bem, é graça de Deus. Se você é um bom profissional em qualquer área, é graça de Deus. Se você é um bom isso, bom aquilo, seja lá o que você for na sua vida, é graça de Deus. Amém? Quando você se achar, vocês conhecem essa expressão, né? Está se achando. Ah, fulano está se achando. O fulano está se achando. Meu irmão, vigie. Se você começar a se achar, se preocupe com isso. Isso é um sentimento maligno. E eu diria que o diabo usa muito isso sobre a vida das pessoas para simplesmente passar uma pequena rasteira. Quando a pessoa começa a achar que ela é alguma coisa, meu irmão, se cuida. Tá? Então o apóstolo Paulo diz e faz com que a gente reflita sobre isso. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Amém? E o outro, a graça de Deus. Olha só que coisa linda. O Romanos capítulo 5, versículo 20. A segunda parte do versículo que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu aprendi, queridos, que testemunho ele é algo que edifica a nossa vida. Amém? Ele não serve nunca para a gente criar uma doutrina. Tem gente que se converte, tem uma história de vida, e quando ele vai dar o testemunho, ele quer passar o testemunho dele como uma verdade teológica ou doutrinária. Ah, Deus fez assim na minha vida e é assim que Deus age. Não é assim, queridos. Amém? O testemunho, ele serve para edificação pessoal. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu posso falar do meu testemunho
a respeito de várias áreas diferentes na minha vida. Amém? Mas nem por isso eu posso falar assim, ó, Deus está nesse quadrado aqui e eu vou montar uma teologia ou uma doutrina em cima do meu testemunho. Eu não posso fazer isso. Tudo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, sim, eu posso utilizar como exemplo. A palavra de Deus diz isso e olha o que ele fez na minha vida. Amém? Mas eu não posso te fazer o contrário, de eu querer provar alguma coisa baseada na minha vida e fazer daquilo uma linha de pensamento, ou uma teologia, ou uma doutrina. Consegue entender isso aí? Por que eu estou falando isso, citando esse versículo? Porque isso aqui é um versículo que a gente tem que ter uma certa graça e sabedoria para discernir o que está dizendo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se eu pegar de uma forma isolada e até mesmo fazer uma heresia, se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar pra caramba, porque daí a graça vem mais forte, mais potente. Não é assim que está dizendo o texto, né? E se você for ler a sequência de Romanos mesmo, ele diz, olha, queridos, se antigamente vocês usavam os seus corpos para o pecado, agora que vocês foram libertos do pecado, use o corpo de vocês, use os seus membros para a glória de Deus. Amém? Você tem que mudar totalmente a sua direção, totalmente o seu foco. Amém? Ele fala assim, e isso se encaixa muito com o meu testemunho, ele diz assim, e agora as coisas que eu vivi no pecado, eu sinto vergonha delas. São motivo de vergonha. Mas quando eu analiso a minha vida e coloco à luz desse texto, eu vejo o quanto isso é verdadeiro na minha vida. Né? Vocês já repeti aqui centenas, dezenas de vezes, né? O como eu vivi no pecado, no meio da desgraça, da droga, da prostituição e de tudo que não prestava, tudo que não valia nada, né? Vivendo, cheirando cocaína, 1 ano direto, durante o dia todo, noite, não tinha final de semana, não tinha dia de semana, vivia nas trevas, vivia no meio da desgraça. E aí, queridos, Deus com o seu imenso amor e graça me alcançou. É aqui que entra isso aqui, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque o amor dele me alcançou, me limpou, me purificou, me curou, me santificou, me salvou, me restaurou, me transformou, mudou completamente a minha expectativa de vida. Eu fico imaginando, queridos, pequenos detalhes da minha vida. Assim, por exemplo, eu não tive nenhuma referência de casamento, por exemplo. Os meus pais se divorciaram muito cedo e mesmo vivendo com os meus pais, eu fiquei praticamente 2 anos antes do divórcio mesmo, oficial. Eu dormia com meu pai num quarto e a minha irmã dormia com a minha mãe num outro quarto. Então eu nunca tive um referencial de casamento, eu nunca tive um referencial de família, nada. Tudo isso hoje eu analiso na minha vida, eu vejo na minha vida como graça de Deus. Bondade de Deus, pura graça, pura bondade de Deus. Porque não merecia, não fiz nada por merecer, não veio de mim, é tudo graça e bondade de Deus. Amém? E por que eu estou te dando ênfase nisso? Porque às vezes hoje na sua vida, você tem leque, né? Tá faltando um monte de coisa na sua vida. Cada um aqui tem realidade diferente. Cada um aqui está vivendo uma experiência de vida diferente. Talvez você mora só com o teu pai, mora só com a tua mãe, talvez você teve os seus pais divorciados, talvez você já sofreu tanto com isso, tanto com aquilo, ou você vê às vezes
brutalidade, ignorância, gritaria dentro de casa. Você vê e enfrenta tanta coisa que você fala, meu Deus do céu, como é que vai ser quando eu estiver lá? Como é que vai ser o meu casamento? Ou ao contrário, alguns pensam assim, se isso é casamento, meu irmão, não vou casar nunca. E eu estou falando para a igreja, porque, querido, a igreja não é lugar de santinho, não. Infelizmente é isso mesmo. A igreja é um hospital, cara. É lugar de gente quebrada, é lugar de gente machucada. É por isso que a gente precisa da igreja. Para Deus poder vir e tratar não só da igreja como um todo, mas individualmente, curando, e restaurando, e transformando, e mudando nossos valores, mudando nossos conceitos. Porque você pode pegar toda essa tua experiência que você está recebendo hoje, e você talvez tenha algumas atitudes que você possa tomar em relação a isso. Ou você pode ver, por exemplo, um defeito muito grande do teu pai ou da tua mãe, ou do casamento, e você falar assim, eu nunca vou repetir isso na vida. É uma coisa positiva. Você está vendo que aquilo é errado, você está vendo que aquilo é ruim, e você fala, eu não quero isso para mim. E quando eu tiver a minha oportunidade, eu vou fazer completamente diferente. Mas não é com um sentimento de orgulho, eu vou mostrar para eles, eu vou provar para eles que eu tô certo, ou que é assim que é certo. Não. Ou às vezes do indivíduo, poxa, meu pai é tão assim, a minha mãe é tão assim, eu não quero ser assim. Eu lembro que eu peguei zica de algumas características, todo mundo entende essa expressão zica? Zica. Zica é um mosquito. Né? Raivinha, pegou raivinha, né? Você pega uma aversão, você tá entendendo? Tipo assim, você analisa um defeito, por exemplo, meu pai. Meu pai prometia as coisas para mim e não cumpria. Bicho, eu ficava doido com isso. Ah, dia tal, vamos te levar não sei aonde, ou vamos fazer tal coisa. Nada. Entendeu? Ou eu prometi, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Nada. Eu peguei tanta assim aversão a isso, que hoje eu tento e faço o máximo para ser o oposto. Para me arrancar uma palavra, minha esposa está aqui, é testemunha, para me arrancar uma palavra para dizer assim, a gente vai fazer isso, ou eu vou te dar isso, meu irmão, eu penso 1 milhão de vezes. Porque se eu der a minha palavra, eu não estou dizendo em perfeição não, que um dia eu não possa pisar na bola, mas eu faço de tudo. Não, eu prometi agora, eu vou ter que me virar para cumprir esse negócio. Então tem coisas que você pode utilizar para o seu próprio bem. Amém? Você observa, você analisa e você diz assim, eu não quero isso para a minha vida. Amém? Eu não quero essa característica, eu não quero carregar esse defeito para mim não. E aí você faz diferente, amém? Não sei porque que eu entrei nessa área aí, né? Mas Deus falando com você. E aqui a gente falou em Lamentações de Jeremias, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aqui é lindo esse primeiro versículo aqui, do versículo 21, porque é bem isso que nós estamos fazendo, querido. Eu estou trazendo para vocês coisas que podem dar esperança para vocês, amém? Porque saber que o Espírito Santo de Deus intercede por você é esperança, não é? Saber que o Espírito Santo consola as nossas vidas, conforta, ajuda, auxilia na nossa fraqueza, é esperança para você, não é verdade? Saber que a graça de Deus é tudo isso aqui que a gente falou e muito mais, é esperança para você, é esperança para mim. Amém? E aí ele continua dizendo assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Olha que coisa linda. Você pisou na bola. Mais uma vez, isso aí não é desculpa para você vacilar e pisar na bola e ficar pecando, não. Mas você sentiu que hoje você pisou na bola, você errou, você vacilou. Você saber
que esse texto aqui é uma verdade, uma promessa de Deus para a sua vida. A misericórdia de Deus não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Amém? Todo dia nós temos uma nova chance. Todo dia nós temos uma nova oportunidade de caminhar na direção certa, de fazer a escolha certa, de decidir pelo correto. Todos os dias. A graça e a misericórdia de Deus estão ali à nossa disposição. Olha só, misericórdia significa bondade, amor, graça de Deus para o ser humano, manifestos no perdão, na proteção, no auxílio e no atendimento às súplicas. Disposição de Deus que se manifestou desde a criação e acompanhará o seu povo até o final dos tempos. Virtude pela qual o cristão é bondoso para com necessidades. Pelo menos deve ser, né? Olha só, eu acho que dos exemplos mais assim simples da gente entender o que é misericórdia, eu estava pensando nisso quando eu estava vindo, é quando um policial te para na rua. Quantos já tiveram essa experiência? Diz, você tá no carro, a polícia parar seu pai, sua mãe ou você dirigindo? Já teve? Já? Já? Todo mundo? Já, Pedro? Já? Olha que coisa boa é quando o policial fala assim, ó, fulano, você fez algo errado. Mas eu não vou te multar. Eu vou te dar um warning. Isso é misericórdia. Eu lembro que a última vez, se eu não me engano, foi a última vez que eu fui parado. 2 pistas na 79 para virar. Eu ia no banco, 2 pistas para virar. E eu parei, pô, tô na pista para virar. Eu tava sem o alerta ligado. Eu não sabia disso. Não sei se você sabe, mesmo que você esteja na pista para virar, você precisa dar o sinal que você vai virar. Aí eu virei, o policial, ele estava atrás de mim. Falei, rapaz, mas o que é isso, cara? Eu tô parado. O que eu fiz? E fui e tal, encostei. Aí o cara pede e tal, drive license, seguro. Seguro agora nem precisa, eles checam tudo online mesmo. Né? Aí ele falou, sabe por que eu te parei? É sempre essa pergunta. Eu falei, não, sinceramente, não faço nem ideia. Ele falou, não, você estava na pista de virar e você não deu sinal. Eu olhei pra cara dele todo assustado. Sorry, I didn't know that. Ai. Ele falou, não, é regra, né? Rule. Você tem que dar o sinal mesmo na pista. Eu falei, me desculpa então, né? Officer. Me perdoa e tal. Eu não sabia realmente, nunca ouvi falar disso. E aí ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma warning, né? Mas não faça mais isso. E tal. Eu falei, sim senhor, muito obrigado. Fiquei feliz. É uma expressão, uma manifestação de misericórdia. Amém? Eu merecia talvez o ticket porque eu fiz algo errado, mesmo não sabendo. Né? Aí a gente pode, biblicamente, falar assim, poxa, Deus perdoa o tempo de ignorância. A gente podia falar pro policial, né? Pô, você sabia que está escrito lá que Deus perdoa. Ele fala, Deus perdoa. Mas olha só, eu queria fazer uma distinção com vocês aqui de 3 palavras. Justiça, misericórdia e graça. Só para você entender um pouquinho. Tá? Justiça é fazer aquilo que a pessoa merece. Vou repetir. Justiça é fazer aquilo que a pessoa merece. Por exemplo, roubou, você vai pagar a pena. Ou você vai para a cadeia, ou você vai pagar alguma coisa, devolver, whatever que seja. Você roubou, você vai pagar. Isso é justiça. Né?
ou você fez qualquer coisa de errado, e aí você vai ser punido por aquilo que você fez de errado. Isso é justiça. Misericórdia é não fazer o que você merece. Que foi o exemplo que eu citei aqui. Né? Por exemplo, você chega atrasado todo dia no trabalho, e o teu chefe está falando assim, rapaz, o que é isso, meu jovem? Se endireita, toma do jeito, coloca essa porcaria aí para despertar mais cedo e tal. Isso é misericórdia, porque você não está fazendo aquilo que ele merece. O que ele merece? Seria você mandar ele embora. Seria justo, né? Seria talvez assim, agir com severidade, né? Não falo nem com maldade, mas assim, pisou na bola, pagou o pato, entendeu? Você errou, você vai pagar. Então, justiça é fazer o que a pessoa merece. Misericórdia é não fazer aquilo que a pessoa merece. Que a gente tem com Deus. E graça é fazer o que ninguém merece. É quase que fosse assim. Você chega atrasado e o teu patrão ainda pega e fala assim, toma um bônus pra você, porque você é demais, viu? Isso é graça. Ninguém merece, é inexplicável, não dá para entender. Isso é graça. Vai além ainda da misericórdia. Eu anotei uma frase aqui a respeito disso, quero ver. Aqui, ó. A graça, ela se volta para o homem como culpado. A misericórdia se volta para ele como miserável. Vamos lá? A graça se volta para o homem como culpado. A misericórdia se volta para ele como miserável. Então a graça de Deus cobre o quê? A culpa do homem, correto? A misericórdia nos trata como miserável. Esse cara é um miserável. Entendeu? Mal vou ter misericórdia dele. Tá? E aqui na continuação do texto, então, diz assim: as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha outro benefício que nós temos com Deus. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Fidelidade fidelidade é atributo, né? Qualidade de ser fiel. É aquele que guarda a fidelidade de cumprir os compromissos assumidos, lealdade e constância. Por que eu fiz questão de extrair isso aqui do texto? É tão importante para nós, para eu e você, saber disso, que Deus é um Deus fiel o tempo todo, que no matter what happens, He is faithful. É algo tremendo a gente saber isso, não é verdade? Porque imagina você correr o risco de você falar assim, cara, eu fiz alguma coisa errada aqui e Deus vai deixar de ser fiel comigo. Ou Deus vai deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu ou aquilo que Ele disse que ia fazer na minha vida. A palavra de Deus diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Não é louco isso? Porque os benefícios que a gente está falando são qualidades inerentes de Deus, ou seja, é algo da personalidade de Deus. Ele não tem como negar. Por exemplo, o amor mesmo, que a gente está falando tanto aqui. A Bíblia diz que Deus não tem amor, Ele é amor. Faz parte dele, tá entendendo? Eu tenho algumas qualidades, algumas características que elas oscilam, vamos dizer assim. Elas são inconstantes. Talvez, por exemplo, voltando ao exemplo do funcionário. Hoje eu te perdoo, hoje eu te perdoo, amanhã eu te perdoo, depois eu te perdoo. Mas vai ter um dia que eu falo assim, quer saber, meu chapa? Vou descontar metade do seu dia. Você está entendendo? Porque eu sou um ser humano inconstante.
Agora, Deus, por ser algo que é dele, é próprio dele, ele não oscila de maneira alguma. Amém? Se ele prometeu alguma coisa, ele vai fazer. Você imagina que em Números, se eu não me engano, 23, me perdoe aqui, eu não tenho certeza, eu sei que é Números, sempre confundo, não sei se é 23, 3, 3, 23, negócio assim, tá? Mas vamos lá, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Então, aquilo que Deus prometeu, meu querido, pode passar os céus e a terra, mas ele vai cumprir, ele vai fazer. Amém? Agora, o problema é quando a gente acha que ele falou. Eu acho assim, escuta isso. É muito comum, às vezes a gente pergunta como pastor, eu mesmo já devo ter feito isso. Quem tem promessa de Deus? Aí todo mundo levanta a mão. Mas uma coisa é a promessa de Deus que está na palavra de Deus. Está escrito aqui, Deus prometeu, ele vai fazer. Outra coisa é alguma promessa que ele te fez de uma forma pessoal. Eu vou fazer isso na sua vida. Você está entendendo? Por exemplo, eu tive uma experiência com Deus nesse aspecto. Com certeza mais de uma, mas uma que está me vindo à mente agora, foi a respeito do meu chamado mesmo. Eu me converti, eu tinha de 18 a 19 anos de idade, e não foi ninguém que falou, não foi um profeta, não foi um momento de oração que alguém teve uma revelação, nada. Eu estava orando, estava muito assim, na presença de Deus, quebrantado. Eu nunca esqueço, era um culto de jovens, eu sempre tinha costume de ir pra galera, assim, eu deitava no chão, assim, e deixava o pau quebrar. Ficava chorando, igual um bebê. Tempo bom, né? Mas aí, olha só, Deus, ele disse pra mim naquele dia, com 26 anos de idade, você vai ser um pastor. Não é louco isso? Eu era novo convertido, não tinha nem um ano de convertido. E Deus falou isso pra mim. E eu fiz igual Jeremias, eu cheio de desculpa. Eu falei, tá doido, eu não sei nem falar, sou um jacu do mato que não tem nem coragem de ficar na frente de alguém. Gente, vocês não têm noção. Mas agora, né? Vocês não têm noção. Agora tem que falar, para, pastor, por favor. Mas vocês não têm noção o quanto que eu tremia, de medo mesmo, era um pavor, um desespero. Mas olha só que louco, para resumir a história. Com 26 anos, nosso pastor na época me chamou minha esposa e falou assim, Deus colocou no nosso coração que a gente tem que separar vocês para pastores. Não é louco isso? 26 anos? Eu me lembrei na hora. Eu já era líder de jovens já há alguns anos. A gente foi consagrado pastor em 2004. A gente começou a trabalhar com jovens em 99. 5 anos trabalhando com jovens. Aí a gente... Se preparando. Sim. E fomos... nos tornamos diáconos da igreja. Eu já tinha feito Instituto Bíblico no Brasil. Depois cheguei aqui, fiz 2 anos e meio de teologia. E aí o pastor sentiu de Deus e falou assim, não, é isso. E para mim foi tremendo, porque foi uma experiência a nível do quê? De uma promessa que Deus tinha feito na minha vida e que ele foi fiel para cumprir aquilo que ele tinha dito. Amém? Glória a Deus. Fidelidade, então. Em sexto lugar, que aí eu peguei aqui do texto de Salmos, né? É ele que perdoa os nossos pecados ou as nossas transgressões. Né? Queridos, eu acredito que uma das coisas mais difíceis, existem várias, tá? Mas uma das coisas mais difíceis do ser humano lidar, conviver, deal with, é com a culpa. Eu não sei quantos de vocês já fizeram alguma coisa ou errada, ou sem querer fizeram uma maldade para alguém,
e você carregou aquela culpa, ou carrega aquela culpa, aquele sentimento, puxa vida, cara, eu não podia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. E o perdão é algo tão lindo, porque ele vem para tirar isso do nosso coração. Amém? Para aliviar. Agora, o que é mais louco é que Deus, através do perdão, ele tem o poder de remover a culpa de qualquer tamanho. Pode ser a culpa de uma bobagemzinha que você fez, ou de um pecado tremendo que você fala assim, eu nunca vou me perdoar, minha mãe nunca vai me perdoar, meu pai nunca vai me perdoar, Deus nunca vai me perdoar. Você consegue conceber, por exemplo, um estuprador ser perdoado? Você consegue conceber na sua mente aí um pedófilo ser perdoado? Não é louco isso? Porque a nossa justiça, né? A justiça, como diz a palavra de Deus em Isaías, que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Ou seja, é muito impuro, é sujo demais. É comparado, eu sempre falo isso, ao mods da mulher. Então imagina, a justiça do homem é como trapo de imundícia, não vale nada. Porque quando a gente olha um assassino, a gente olha para um Hitler, por exemplo, você fala assim, não, impossível Deus perdoar um cara desse. Mas entender que se essa pessoa se arrepender de verdade, com sinceridade, honestidade no coração, de corpo, alma e espírito, se arrepender genuinamente, ele recebe o perdão e a culpa dele é removida. Não é louco isso? Não sei, para mim é. Não, é louco. É muito doido. Agora, é importante a gente também fazer uma distinção. É importante. O perdão de Deus é uma coisa, tá? Agora, pagar as consequências é outra toda diferente. Amém? Não significa que o perdão de Deus vai aliviar a pena da justiça humana. Certo? O cara foi estuprador. Vai pra cadeia, meu irmão. Vai pagar a pena. Foi pedófilo. Vai pagar a pena. Fez maldade, matou, assassinou, bateu, espancou a mulher, coisa. Vai pagar a pena. Vai ter a consequência do erro e do pecado. Mas a culpa pode ser removida. Amém? A Bíblia diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e Ele é justo. Olha o fiel de novo. Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar, mas não só perdoar, mas nos purificar de toda injustiça. É um trabalho completo, é um trabalho perfeito. Olha o que diz em Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É importante a gente entender esse pacote completo do perdão. Amém? A gente tem que pedir perdão com muita sinceridade do coração. Não adianta você pedir perdão simplesmente por remorso. Por exemplo, você tem que pegar alguém aqui, né? Vou falar o nome do Cedric, que é um nome diferente. O Cedric, eu deixo lá, ele dorme sempre na minha casa. É só um exemplo, tá? É um exemplo. Ele dorme lá nos finais de semana, lá, né? Aí eu deixo minha carteira em cima do countertop. Eu sempre deixo. Não estou dando indireta, não. Nunca aconteceu. Mas vamos dizer que eu percebo, só tava a gente lá e uma nota de $50 sumiu da minha carteira. Tem que começar pela nota. Aí eu pergunto para minha esposa, foi a senhora que pegou? Não. Só tem o Cedric aqui, então foi você, Cedric. Aí ele vai ficar assim. Não tem para onde correr. Aí ele vai pedir perdão. Ou vai pedir desculpas. Agora,
Qual é a diferença? É pedir esse perdão e essa desculpa simplesmente por remorso? Ou simplesmente porque got caught? Ou porque ele lá no quarto dele falou assim, cara, eu fiz errado. Deixa eu ir lá devolver. Ó, ou colocou lá de novo, sem ninguém ver, ou pega e fala assim, pastor, eu fiz uma coisa muito errada e eu quero te pedir perdão por isso e tá aqui o que eu peguei. Tudo exemplo, tá, gente? Misericórdia, o menino nunca fez isso, nem vai fazer, até porque eu dou um couro nele. Tô brincando. Mas essa é a grande diferença, tá entendendo? De você simplesmente chegar para Deus e falar assim, Deus, me perdoa aí. Me perdoa aí por tudo que eu falo, por tudo que eu penso, por tudo que eu faço. Olha que fácil. E vamos bola para frente. Amanhã eu faço tudo de novo. Não é assim que funciona. Olha só, quando a mulher em João capítulo 8 foi pega em flagrante adultério, levam essa mulher para a presença de Jesus. Vocês vão lembrar da história, porque vocês estão se preparando para a trivia, né? É João capítulo 8. A gincana lá, vocês têm que saber, né? Tá, aí Jesus está escrevendo na areia. Ninguém sabe que Jesus estava escrevendo na areia. Ninguém sabe. Mas aí todo mundo chega e confronta Jesus. Ó Jesus, essa mulher aqui foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. E aí, o que o senhor diz? Jesus dá uma resposta tremenda. Ele não pergunta assim, quem nunca adulterou, atire a primeira pedra. Ele incluiu todo mundo no pacote. Ele fala assim, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E aí o que aconteceu? Começou a sair do mais velho ao mais moço, ao mais jovem. Porque o mais velho tem consciência que pecou pra caramba. O novinho tá chegando agora, pecou pouco, vai ficando ali. Deixa eu ver se eu pequei mesmo. Mas os mais velhos, meu irmão, vão vazando. Ih, rapaz, eu tenho centenas aí. E é importante você entender que o homem era para estar no meio daquela barata ali toda. Entendeu? O homem era para ser apedrejado junto com a mulher. Deram um jeito de fugir com o cara para lá. Aí, mas anyway, só fica Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para ela, aonde estão seus acusadores? Eles se foram. Então, mulher, nem eu te acuso. Agora, olha só o que Jesus fala para ela. Vá e não peques mais. Você entendeu? E aí eu faço esse paralelo com Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera. Ou seja, você vai pecando, você vai fazendo, mas você nunca confessa. Essa é uma atitude que a gente pode ter em relação ao pecado. Não é verdade? Eu vou fazendo, não vou confessando, eu não vou realmente rasgar o meu coração diante de Deus, nem diante de ninguém, muito menos. Eu vou fazendo. E aquilo vai acumulando. E diz o quê? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera. Mas aquele que confessa, e olha o detalhe, e deixa, alcança misericórdia. Amém? É a mesma coisa, fazendo esse paralelo com João 8, a mulher adúltera. Na realidade, Jesus disse, minha filha, você fez. Você se arrependeu do que você fez? Com certeza. Ou porque foi caught, como a gente está falando. Ela foi livre de ser apedrejada. Você imagina? Ela tinha que sair dando glória a Deus mesmo. A vida dela foi poupada, cara. Não é? E Jesus disse para ela, nem eu te acuso. Olha que coisa linda. Misericórdia de Deus, graça de Deus, amor de Deus, bondade de Deus. Amém? Sendo derramada sobre a vida daquela mulher. Mas ele fala, filha, não peques mais. Não faça mais isso. Já teve outras situações que Jesus disse para que não te suceda algo pior. Você está entendendo? Então, na realidade, nós precisamos confessar os nossos pecados realmente, com sinceridade, com honestidade no nosso coração, e se arrepender. Se arrepender é sentir dor por aquilo que a gente fez de errado.
Como eu disse, não é só da boca para fora, me perdoa aí, ó Deus. Eu vacilei aí, eu errei. Meu irmão, isso aí não significa nada para Deus. Ele quer ver o nosso coraçãozinho. Porque Ele conhece o nosso coração. E também não tem nada a ver com a aparência. Estou me lembrando agora de Davi. Né? Porque quando o profeta Samuel, ele foi à casa de Jessé para ungir o rei, e ali o Jessé colocou todos os seus filhos diante do profeta, achando que um deles ia ser escolhido para ser o rei, Deus fala para o profeta, não é nenhum desses. Porque o homem, ele vê a aparência, mas eu sondo o coração. Não é lindo isso? Talvez você pode até pagar de bonito. Né? Na igreja, todo quebrantado, ou lá com a tua mãe, tal. Meu chapa, Deus conhece o teu coraçãozinho. Ele sabe exatamente o que está aí dentro. E eu não quero te assustar, não, mas Jesus tinha eu vou chamar de atrito, ele tinha uma aversão à hipocrisia. Você vai ver o seguinte nos evangelhos. Jesus, ele era extremamente amoroso com os pecadores, com os gentios, com os samaritanos, com aqueles que não conheciam completamente a lei. Certo? O que nós chamamos hoje, aqueles que são do mundo. É assim que a gente chama. Não, esse é ímpio, esse é do mundo. Agora, olha como Jesus tratava os doutores da lei. Quem manjava mesmo. Por isso que a Bíblia diz, aquele que é muito dado também é muito cobrado. Você está entendendo? Você sabe muito, então segura as pontas, meu irmão. Porque você vai ser cobrado à medida daquilo que você sabe. Né? E Jesus chamava eles de hipócritas fariseus. Sepulcro caiado. Sabe o que é isso? Sepulcro caiado é o seguinte. É aquele negócio que é muito bonito. É fancy. Por fora tá impecável. Tá lindo. Tá bonito. Parece uma coisa. Mas por dentro tá fedorento, tá podre. Ai, Jesus. É assim mesmo. Porque hipocrisia vem da palavra hipócrita, que significava os artistas da época, os que faziam teatro. Você está entendendo? Aqueles que agiam como se fossem um personagem. E você vai ver em toda a trajetória de Jesus, vocês leram João, provavelmente vocês viram muito isso, Jesus, em todo tempo, na maneira de orar. Não fica aí gritando nas ruas aí. Quando você jejuar, não se mostre contrito, todo abatido, não. Lava o seu rosto, fica firme. Se você vai orar, fecha a porta do seu quarto, que o seu Deus que vem em secreto, ele em secreto vai te recompensar. Você não precisa ficar fazendo escândalo, fazendo gracinha para mostrar para ninguém. Você está entendendo? Deus, ele conhece e sabe aquilo que está no seu coração. A nossa fidelidade, a nossa santidade, a nossa integridade, ela é demonstrada quando não tem ninguém olhando. Essa é a realidade. E esse é o verdadeiro eu. E esse é o verdadeiro você. Quando você está sozinhão na sua casa e fala, agora sim. Meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, não tem ninguém perto. É esse aí que é você. Aí que você demonstra o quão você é consagradinho, o quão você é santo, o quanto você é realmente assim íntimo de Deus, o quanto você realmente ama a Deus. É nessas horas que você se conhece e fala assim, rapaz, deixa eu mudar o rumo do negócio aqui, porque eu me conheço. Se eu ficar de bobeira aqui, eu vou fazer alguma coisa errada.
e você coloca alguma coisa para substituir aqui. Amém? Vai ler a Bíblia, vai ler o negócio, vai assistir um programa legal, vai assistir algum documentário, alguma coisa que vai edificar a sua vida, que vai abençoar a sua vida, seja lá o que for, para você falar assim, eu não quero pisar na bola, eu não quero errar, eu não quero pecar. Amém? Glória a Deus. Então, é isso aí. Eu pensei em fazer o seguinte, antes da gente orar, eu gostaria, para não ficar uma coisa assim, toda semana a gente falando só sobre isso, para mim é tremendo. Como eu disse, quanto mais eu estudo, mais eu fico assim, amazed, né? De quão Deus é maravilhoso, de quão Deus é bom para a nossa vida. Mas aí o que eu vou tentar fazer, talvez, vou ver ainda 100%, mas talvez uma mensagem intercalando e daí a gente vai dando sequência nessa daqui. Legal? Você coloca de pé, vamos fazer uma oração aí. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E eu queria que você pensasse um pouco, refletisse um pouco naquilo que nós falamos hoje à noite. Eu sei que muitas vezes a gente ouve o tempo todo que Deus é amor, que Deus te ama, que Deus é cheio de graça, que Deus é cheio de misericórdia, que Deus ele perdoa. Mas quando a gente começa a realmente prestar mais atenção nisso, a entender a profundidade disso, amém? O que é realmente ter isso à nossa disposição? É algo fantástico, é algo tremendo. Amém? E talvez hoje, na sua vida, queridos, você esteja assim, Deus, eu quero experimentar mais da tua graça sobre a minha vida. Eu sei que ela está sobre mim, mas às vezes eu não percebo. Eu quero sentir mais, Senhor, a tua graça, receber mais, Senhor, o teu amor, a tua bondade, perceber a tua misericórdia sobre mim, Pai. Que diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, Pai. Como nós falamos aqui também sobre perdão, sobre culpa, sobre fidelidade. Pai querido, em nome de Jesus, nos ajuda a usufruir disso, Pai. Nos ajuda a aproveitar mais daquilo que nós temos à nossa disposição. Aquilo que está, Senhor, ó Deus, oferecido a nós de uma forma gratuita. Que isso, Senhor, que nós estamos falando aqui semana após semana, Senhor, que possa produzir, gerar no nosso coração, ó Deus, gratidão, Pai. Porque eu acredito que é a única coisa que nós podemos, Senhor, ó Deus, retribuir de alguma forma, ó Deus, é através, Senhor, da nossa gratidão, da nossa adoração e do nosso amor por Ti, Pai. Deus querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos, nós clamamos e suplicamos. Vem mais uma vez sobre nós, Espírito Santo. Vem mais uma vez sobre nós, derramando da Tua graça, derramando da Tua misericórdia, da Tua bondade. E nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Ó Deus querido, tantas coisas, Senhor, que às vezes fazemos, tantas coisas que às vezes falamos, tantas coisas que às vezes pensamos, e que nós precisamos realmente confessar a Ti, Senhor, ó Deus, e nos arrepender, e se quebrantar, Senhor, de verdade, e sentir dor, e dizer, Jesus, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho estado longe, me perdoa porque eu tenho feito isso. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho te entristecido. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu tenho sido hipócrita. Deus, me perdoa.
me limpa, me purifica, me santifica, em nome de Jesus Cristo. E que eu possa, Senhor, olhar para tudo isso e apreciar, e te agradecer, Senhor, e te adorar por isso, e dizer sempre muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos tirou do império das trevas. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa eternidade seria no inferno. Mas o Senhor, com o teu amor, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, nos alcançou, nos resgatou, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade. Te agradecemos pela sua misericórdia. E te agradecemos pelo seu perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, arranca, ó Deus, toda a culpa. Arranca, Senhor, toda a condenação. Arranca, Senhor, ó Deus, toda a tristeza produzida pelo pecado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que possamos crescer a cada dia no nosso relacionamento contigo, Pai. Cada vez mais aprendendo, cada vez mais observando, Senhor, ó Deus, a profundidade de tudo que nós temos na Tua presença. Que jamais a gente possa esquecer, como disse o salmista, de nenhum dos seus benefícios. De nenhum deles, Pai. Que isso seja vivo na nossa mente. E que isso possa produzir esperança no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, te agradecemos. Muito obrigado, Jesus. Te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, te exaltamos. Amado da nossa alma. Amém, meu Deus. Tu és precioso, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém.